Quem acompanha a política brasileira há um certo tempo sabe que o Ciro Nogueira é quase que um ambidestro, fazendo uma alusão com o futebol. No futebol, quando o jogador chuta bem com as duas pernas, né, com a perna direita e com a perna esquerda, a gente costuma dizer que ele é ambidestro, que ele chuta com as duas pernas. O Ciro Nogueira, ele é meio que ambidestro há um certo tempo, né? Apesar de ser de um partido de centro-direita, né, do famoso centrão ali, que é o partido progressistas, que de progressista só tem um nome, o resto é bastante regressista, ele surfou a aba do Partido dos Trabalhadores por muito tempo, apoiou o golpe contra Dilma Rousseff, inclusive em 2016, mas em 2018 já estava fazendo L, pedindo voto para o presidente Lula, defendendo o nome do Fernando Haddad, que se o Lula não fosse candidato era um golpe, e isso e aquilo. Apresentou várias defesas públicas do presidente Lula, e inclusive chegou a chamar o Bolsonaro de um fascista, desequilibrado fascista. Depois a gente sabe toda a história, né? Virou ali ministro do governo do Jair Messias Bolsonaro, levou o PP ali pro lado do bolsonarismo e agora tá sem saber para onde vai, porque o presidente Lula mantém no governo o André Fufuca, que além de ser filiado ao Partido Progressistas, ao PP, é vice-presidente nacional do partido. Então, se ele for expulso, como o Ciro Nogueira estava pensando em fazer, ele pode tirar alguns deputados que são próximos a ele e levar para a base de onde ele for. Inclusive tem gente até apontando a possibilidade do Fufuca ir pro PT, ir pro PSB talvez, ir pro PDT, ou até pro PSD do Geraldo Alckmin, né, do vice-presidente da República. E aí o presidente Lula, ao manter o Fufuca, ele cria uma fragmentação interna de diálogo dentro do PP. Por quê? O Fufuca, ele é vice-presidente do partido, ele não é um qualquer, né, não é um bagrinho, ele é um bagrão dentro do partido. Só que o presidente Lula, como não tem mais uma interlocução direta, como teve no passado com o Ciro Nogueira, então agora ele fala com o Fufuca e fala com o Arthur Lira, que também é do PP. E aí ele descentraliza as decisões da mão do Ciro Nogueira, que agora precisa ter cuidado, que o presidente Lula dialoga com o Fufuca, dialoga com o Arthur Lira e com o Celso Sabino, ministro do Turismo do União Brasil, que também diz que fica no governo mesmo que seja expulso do União Brasil. Existe uma discussão de que o PP e o União Brasil, da tal federação que será assinada ainda o acordo, né, que será União Progressistas, que com a permanência no governo do Fufuca e do Celso Sabino, eles podem conseguir tirar dos dois partidos, União Brasil e PP, cerca de 20 deputados. E esses 20 deputados viriam ali para a base do governo, para partidos até da base aliada mesmo, né? Como eu citei aqui, PSB, PDT, alguns até para o próprio PT, outros para o PSD do Geraldo Alckmin e do Kassab, mas que seriam mais fiéis à base do governo ali do que esses outros dois partidos são agora, né? PP e União Brasil. E aí, meu amigo e minha amiga, o Ciro Nogueira estaria, querendo buscar essa reaproximação com o presidente Lula. Por quê? Ele já percebeu que lá no estado dele, no Piauí, ele não vence a eleição para senador. Por isso que ele quer cair para cima, como eu tenho citado aqui nas lives, né? Cair para cima como assim, Carlito? O Ciro Nogueira, ele é senador hoje pelo estado do Piauí. Foi eleito em 2018 defendendo o presidente Lula, defendendo o Fernando Haddad, enaltecendo as obras e projetos do presidente Lula, não só no Nordeste, mas em específico no Piauí, tá? E agora ele não consegue mais esse mesmo apoio porque ele virou um grandíssimo bolsonarista. E como bolsonarista, né, pelo menos na cabeça, ele não é bolsonarista, tá, gente? Ciro Nogueira é só um oportunista. Eu preciso ter honestidade técnica e intelectual para falar isso para vocês. Ele é só um oportunista. Tanto que ele está tentando essa reaproximação. Tô com uma pataca do nariz grande aqui, tomei um chute no nariz ontem no jiu-jitsu, chega sangrou. Quem vai ver esse corte aqui não vai entender nada, né? Mas ele é muito esperto. Ele está tentando se reaproximar do governo, inclusive, ó, lá em 2023, o Partido dos Trabalhadores tentou trazer ele para a base do governo. Naquela época ele não quis, o bolsonarismo ainda tinha uma certa força, tá? Depois, no ano passado, ele encontrou com a Gleisi Hoffmann nos corredores de Brasília e falou para ela, voltei a ser centrão. Ao ser divulgada essa informação, né, a mídia ficou sabendo disso, ele explicou que, na verdade, quando ele disse que voltou a ser centrão, a referência que ele estaria fazendo é que ele está cansado da polarização dos extremos e que, por conta disso, ele estaria ali disposto a voltar a dialogar com o centro. Depois a gente viu que ele ficou meio orbitando o Bolsonaro e o bolsonarismo, porque viu que a rejeição do Lula era alta e imaginou que conseguiria lançar o nome dele para ser vice do Tarcísio ou de qualquer outro candidato da direita para 2026. E aí a gente lembra que o que é que eu quis dizer quando eu falei que ele queria cair para cima. Nas pesquisas para o Senado hoje no Piauí, Ciro Nogueira não tem chance nenhuma, zero. Ele não seria reeleito hoje no Piauí. E detalhe, são 2 vagas. Ele não seria reeleito. Os eleitos hoje seriam os 2 candidatos apoiados pelo presidente Lula e pelo governador do PT, Rafael Fonteles.
Então o Ciro Nogueira não teria chance de ser reeleito senador. Mas se ele for disputar, por exemplo, o cargo de deputado federal, ele teria chance de ser eleito. Por quê, Carlito? Porque a eleição para deputado é uma eleição proporcional. Então, por exemplo, eles fecharam lá a federação com a União Brasil, né? Formaram ali a União Progressista. Os votos serão somados ali, evidentemente, vai se ter a quantidade de cadeiras ali para o deputado ser eleito. O Ciro Nogueira, mesmo não tendo voto para ser eleito senador, ele teria voto para ser eleito deputado federal, até porque seriam muitos votos que ele receberia ali, evidentemente, junto com o próprio partido. Seria pouco provável ele não conseguir uma cadeira, mas ao se lançar candidato a deputado federal e não a reeleição ao Senado, que é uma eleição, apesar de ser para o legislativo, não é uma eleição proporcional, é uma eleição majoritária absoluta, né? Ou seja, o candidato que tem mais voto vence. E ao desistir da candidatura da reeleição do cargo de senador da República para disputar a eleição para o cargo de deputado, ele estaria reconhecendo que ele está perdendo a força, que ele não teria capacidade de ser eleito senador, como o Aécio Neves fez em 2018, por exemplo, em Minas Gerais, quando percebendo que não venceria a eleição, decidiu se lançar ao cargo de deputado federal para não ficar sem mandato. E o que é que o Ciro Nogueira está tentando fazer agora? Ser vice de alguém, por quê? Se ele perder a eleição para a presidência da República, como os dados mostram aí, né, o Lula ganha de todo mundo no primeiro turno. Se ele perder a eleição como vice, ele caiu para cima. Por quê? Ele vai vender o discurso de que ele foi um senador tão relevante que convidaram ele para ser vice em uma chapa. O problema é que ele também não está conseguindo emplacar essa ideia de que ele é um nome forte para ser vice, que ele conseguiria isso, que ele conseguiria aquilo, porque até no Nordeste, que é a região que o Ciro Nogueira representa como senador, né, lá pelo Piauí, ele conseguiria atrair esses votos para o universo do bolsonarismo, porque a maior parte dos votos dados para ele em 2018 foram de apoiadores do presidente Lula, e não de apoiadores do bolsonarismo, de apoiadores da direita bolsonarista. Então, para ele, é mais honroso estrategicamente perder a eleição como vice-presidente da República do que disputar uma eleição que ele sairia vencedor para o cargo de deputado federal. E aí ele estaria se aproximando de novo ali, por quê? Porque ele já percebeu que, por exemplo, vários prefeitos do PP lá do Piauí estão se aproximando do atual governador, o Rafael Fonteles, do PT. E também essa situação envolvendo o André Fufuca ter deixado ele que meio isolado. Por quê? O presidente Lula agora dialoga com o Fufuca, que é o vice-presidente do PP, dialoga com o Arthur Lira e não necessariamente precisa dialogar com o Ciro Nogueira. E isso fragmenta a liderança do partido. Por quê? Ao invés de centralizar o poder na mão dele, o presidente Lula ajudou a desfragmentar, na verdade, né? E ele, percebendo isso, está tentando se aproximar. Tanto que, olha que interessante o que o Ciro Nogueira fez, ó. Ele elogiou um projeto do ministro Ricardo Lewandowski. Detalhe, o Ciro Nogueira é um grande crítico de qualquer coisa que o governo Lula faça. Mas olha o que ele publicou no Twitter aqui nas redes sociais dele. Nada é mais urgente no Brasil do que o enfrentamento ao crime. Sufocar suas fontes de financiamento é o primeiro passo. Desde o ano passado, tenho inclusive um projeto de lei que ataca o caixa das facções e confisca seus recursos. A recém-apresentada iniciativa do ministro Lewandowski com o projeto antifacção está no caminho certo, mas a jornada é bem maior. Por isso, o Progressistas reúne hoje em São Paulo especialistas de todo o país em mais uma edição do Fórum de Segurança Pública pelo Brasil, em que discutimos soluções reais e duradouras. Segurança exige rigor, urgência e coragem. É o que o Brasil espera de nós. Estaria ele ali arrependido, né? Para estar mandando esse aceno para o ministro Lewandowski, elogiando um projeto positivo do governo Lula. Não, Carlito, mas ele já deixou claro que o que é bom para o Brasil, ele apoia. Ao contrário, ele tem deixado claro que o que é bom para ele apoia. Para ele e para Faria Lima. Basta lembrar daquele áudio que viralizou dele, né, onde ele se encontra com a mafiosa da Faria Lima, né, a Daniela Marques, onde ela diz lá que eles são amiguinhos e que ele iria atuar, inclusive, para atrapalhar a PEC que tratava sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, atacar a questão das bets para não ter tributação das bets e para que o 1% da população não fosse penalizado. Carlito, o que é que você acha que vai acontecer aí? Eu estou acreditando que o Ciro Nogueira vai tentar a reaproximação sim do presidente Lula, vai disputar talvez de novo a eleição para o Senado lá no Piauí, porque talvez ele não consiga nem emplacar o nome dele para vice.
tá? Vai perder, creio eu, a eleição no Piauí, porque não vai conseguir reverter a rejeição que ele conseguiu para si, mas pode conseguir uma pasta de ministro no próximo mandato do presidente Lula. Por quê? Porque essa transição, essa movimentação do Ciro Nogueira de um lado para o outro é algo que ele faz com frequência e que não o incomoda em absolutamente nada. Traduzindo para um português bem claro, o Ciro Nogueira não está nem aí para do que vão falar sobre ele quer se manter no poder. Então, se preparem que a gente pode ter aí uma reviravolta envolvendo o Ciro Nogueira. E que não seria novidade, que eu também já alertei aqui na internet, né, aqui no canal Historiador, na internet, nas participações que eu faço na revista Fórum, por onde eu falo sobre essa possibilidade de reviravolta do Ciro Nogueira, que tá, ó, dando piscadelas. Oi, Lula, tô elogiando aqui o projeto do ministro Lewandowski, viu? Inclusive, ó, se você quiser conversar comigo, eu tô disposto a dialogar. As intrigas que ele tem criado com o Caiado é uma prova de que ele talvez não esteja tão fiel à ideia do Centrão de lançar o candidato em que ele está envolvido. As brigas dele com o Eduardo Bolsonaro, ele já foi escanteado pelo Eduardo Bolsonaro, inclusive. O próprio Caiado tem citado, né, que ele só quer ser candidato a vice porque ele não teria chance de vencer a eleição para o Senado no Piauí. E assim como eu fiz essa minha análise, eu acredito que o Caiado, que não é burro, também fez a dele, que ele quer cair para cima. Como eu disse, estrategicamente falando e politicamente falando, é mais honroso e interessante para o Ciro Nogueira perder a eleição como vice-candidato à presidência da República do que ou ser derrotado para o Senado ou até mesmo vencer a eleição para deputado federal. Porque mesmo que ele vença a eleição para deputado federal, seria uma derrota porque ele estaria reconhecendo que ele não teria força para disputar a presidência da República e que por isso, ou melhor, para disputar o Senado Federal e que por isso ele abriu mão da candidatura de deputado, de senador para disputar o cargo de deputado federal. É assim que eu vejo, pelo menos, e não se surpreendam, tá? Se o Ciro Nogueira pular de barco mais uma vez. Ele é ambidestro, joga com a direita, joga com a esquerda, depende do interesse dele.